Meus caros, boa noite a todos. Chegamos agora à nossa aula de número 17 do curso de Parte Geral de Direito Penal. Só confirmando, não, já estamos na aula de número 18. Nós vamos tratar hoje do crime impossível. E vou começar com a leitura do dispositivo legal que trata do crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Os caras temos aí então dois elementos para a configuração do crime impossível: absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Absoluta ineficácia do meio é aquele meio absolutamente inidôneo à produção do resultado. Por exemplo, o sujeito que quer matar o seu algoz ali com um tiro de arma de fogo, e aí pega uma garrucha velha que não tem mais nenhuma aptidão para efetuar disparos, e aí ele pega e aperta o gatilho ali e não sai bala nenhuma, quer dizer, um meio absolutamente ineficaz. E a absoluta impropriedade do objeto é que o objeto seria o objeto sobre o qual vai recair a conduta criminosa, né? Objeto impróprio é aquele sobre o qual não poderia, seria impossível recair a conduta criminosa. Para exemplificar, nós poderíamos pensar no seguinte: o sujeito que tem uma namorada e pensa que a namorada está grávida e ele não quer aquele bebê de maneira nenhuma, né? E aí ele prepara uma garrafada, um chá abortivo e dá para a namorada na esperança de que ela vá abortar aquele bebê que ele pensa que ela está esperando. Só que na verdade ela estava apenas com uma dor de barriga ali, com gases, com a barriga um pouco estufada, e não estava grávida de coisíssima nenhuma, né? Então o objeto, quer dizer, ali o feto, né, a vida que supostamente estaria no ventre, não existe na hipótese. Então o objeto é absolutamente impróprio. O sujeito não poderia praticar o crime de maneira nenhuma, nem que ele esmurrasse a barriga dela ali achando que estava matando o feto. Justamente pelo feto não estar lá, não seria possível a prática do crime. Absoluta impropriedade do objeto. Essa impropriedade do objeto ela pode ser absoluta, na hipótese que eu narrei, quer dizer, não haveria como o cidadão praticar o crime, ou ela pode ser relativa. Na hipótese dessa impropriedade ser relativa, nós podemos falar em tentativa. Como é que poderíamos visualizar uma impropriedade relativa? É quando o objeto ele corre, na verdade, ele existe e ele corre, na verdade, algum risco com a conduta do cidadão. É o exemplo narrado aqui pelo Rogério Greco, daquela hipótese: o sujeito está ali caminhando, vamos supor, no caminho ali entre o CONIC e o Conjunto Nacional, aí vem um moleque de rua, mete a mão no bolso esquerdo dele, esperando subtrair um celular ou uma carteira, só que o sujeito estava com o celular e a carteira no bolso direito, né? Então, em tese, o objeto ali foi impróprio, quer dizer, ele meteu a mão no bolso errado, né? Não teria como ele consumar esse furto, mas houve um risco, né? Ele poderia ter metido a mão no bolso certo, ele simplesmente fez uma escolha errada, né? O objeto não era absolutamente impróprio, né? Nessa hipótese, nós falamos em tentativa de roubo, porque houve um risco ao celular e à carteira dele, né? Passou perto, né? Eu acho que falando grosso modo, seria a diferença entre a impropriedade absoluta e a impropriedade relativa. Seria, na propriedade absoluta, seria sem chance de praticar o delito, não teria a menor chance de praticar. E a impropriedade relativa seria tem chance, ou passou perto, né? Passa perto de realizar o delito. Meus caros, outras notas importantes: como vocês perceberam, o crime impossível ele sempre vai dizer respeito vai entrar na fase ali dos atos executórios, né? Ou o sujeito vai praticar atos executórios de modo ineficaz, ou ele vai praticar esses atos executórios em face de um objeto impróprio, né? Mas a questão dos atos executórios aí é um elemento central, um elemento chave, né? Quanto à nomenclatura, vocês podem encontrar também na doutrina, quem sabe aí numa prova ou algo do gênero. Nomenclatura tentativa inidônea ou tentativa inadequada, e a nomenclatura quase crime. Tentativa inidônea, tentativa inadequada e quase crime.
Esses termos são sinônimos de crime impossível. No que toca às teorias do crime impossível, nós temos a teoria subjetiva e a teoria objetiva. A teoria subjetiva preconiza que o sujeito será punido quando ele demonstrar a vontade de praticar aquele delito, mesmo que o meio seja absolutamente ineficaz e haja uma absoluta impropriedade do objeto. O sujeito responde pelo dolo dele, pelo elemento subjetivo dele. Na teoria objetiva, há dois desdobramentos, a teoria pura e a teoria objetiva temperada. Pela teoria objetiva pura, o sujeito é impunível em qualquer hipótese. Por exemplo, ainda que a impropriedade do objeto seja relativa, o sujeito é impunível. Por exemplo, no exemplo que eu narrei ali do ladrão, do batedor de carteira, por ele ter simplesmente errado ali o bolso, metido a mão no bolso esquerdo em vez de meter no bolso direito, pela teoria objetiva pura, ele seria impunível, né? Já pela teoria objetiva temperada, que é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, a relativa impropriedade do objeto possibilita a punição do sujeito. Então, de volta àquele exemplo do batedor de carteira, o fato dele ter simplesmente errado ali de bolso, né, mas ter existido um efetivo risco ali ao bem jurídico protegido, no caso o patrimônio da pessoa, possibilitaria a punição a título de tentativa, estando desconfigurado o crime impossível. Umas últimos pontos relevantes é a questão do flagrante preparado, que é tratado pela súmula 145 do STF. Eu vou até pegar para ler aqui para vocês, que diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Quer dizer, já havia um cenário montado ali pela polícia para instigar o sujeito a cometer o crime e ao mesmo tempo não permitir a consumação, quer dizer, pegar ele no ato ali da prática para que fosse configurado o flagrante delito, né? No entender da jurisprudência, aqui no enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, está configurado o crime impossível. Então haveria então a conduta atípica e o flagrante preparado, na hipótese, não teria serventia alguma. Uma outra questão que eu vi recentemente na jurisprudência foi o seguinte, que os advogados de defesa estavam alegando que a existência de um sistema de câmeras, né, por exemplo, no supermercado, um sistema de câmeras todo vigiado, em que se o sujeito saísse ali com um determinado objeto, o segurança na sequência já ia abordar ele, né, quer dizer, seria uma hipótese de crime impossível, porque o sujeito não teria como consumar o crime. E essa tese foi rechaçada pelos tribunais superiores. Agora não me recordo se foi o STJ ou o STF, acho que foi o STJ, e rechaçou essa tese. A mera existência de um sistema de vigilância, um sistema de segurança ali, não permite a incidência da figura do crime impossível se o sujeito for impedido ali de consumar o crime em função desses aparatos de segurança. Bom, meus caros, então por isso era hoje. Qualquer dúvida estou à disposição. Boa noite a todos. Muito obrigado.